As aulas presenciais na rede estadual voltaram com toda a segurança. Para os alunos, comparecer não é obrigatório. Quem prefere pode continuar estudando em casa pelo centro de mídias, mas quem quer ou precisa, pode vir. Tem também a merenda, preparada com todo o carinho e segurança. Mesmo sem aulas presenciais, nunca faltou merenda no estado de São Paulo para ajudar os que mais precisam. Esperamos vocês! Governo de São Paulo. Estado de respeito. Começa agora mais um programa Brasil em Questão, com os principais fatos da política, economia e saúde que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Conosco, Mário Covas. Tudo bom, Mário? Oi, Walter, tudo bem? Hoje aqui recebendo Marquinho Vignoli, nosso secretário, amigo também já de um bom tempo já, né? E que, além de secretário estadual, é presidente estadual do PSDB em São Paulo. É um prazer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar. O nosso objetivo aqui é poder dar oportunidade para os nossos entrevistados de discorrerem sobre os temas da qual eles têm a responsabilidade de eventualmente tocarem, e fique à vontade para externar, enfim, de explanar o que você achar que seja importante nesse espaço de comunicação. Secretário, o senhor que tem experiência na elaboração de planos de reestruturação e administração pública, que é a sua área, como o senhor avalia a possível retomada econômica e social que o nosso Estado terá que passar pós-vacinação do Covid, secretário? Bom, muito boa noite a todos. É um prazer participar aqui do Brasil em Questão. Mário Covas Neto, Zuzinha, amigo já de bons anos, é um prazer estar aqui conversando com você, e também Walter, aqui comandando esse programa que tem o papel de trazer para a população aqui do nosso estado de São Paulo atuação em torno da gestão pública hoje. Fundamental dizer que a principal condutora da retomada econômica, não só no Brasil, mas no mundo nesse momento, é a vacinação, né? Para você ter uma ideia, o Chile, que já tem uma vacinação bem mais avançada que o Brasil, tem a perspectiva de crescimento de praticamente o dobro do nosso país nesse momento, sem falar na forte retomada em países bem mais adiantados que a gente quanto à vacinação. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos produzindo e fazendo de tudo. O governador João Dória se dedicou a isso desde o primeiro momento, e nós avançamos com a Coronavac de forma corajosa aqui pelo governador João Dória e por todo o time do Butantan. Isso se consolidou. Hoje, cerca de 8 em cada 10 vacinas do Brasil é aqui do Butantan, da Coronavac. E, no paralelo a isso, o desenvolvimento da Butanvac, que vai contar com 100% dos nossos insumos aqui do Brasil, portanto, a chamada independência no que tange a produção de vacinas, né? Isso que vai alavancar, isso que vai impulsionar a economia ao longo desse semestre e do próximo, conforme for se consolidando aqui no estado de São Paulo a imunização. Mas, ao longo desse período, a gente já tem uma perspectiva de melhora muito consistente. Isso se dá mês a mês, né? Aqui o secretário Henrique Meirelles acompanha e nos passa essas perspectivas, e nós já temos aí uma perspectiva de crescimento de 3,1% do PIB aqui do estado de São Paulo, liderando o país em 2021, e dentro disso uma boa perspectiva nessa retomada. A experiência ao longo desse período nos diz que quanto a ambiente de retomada, a questão da imunização, mas também o papel do Estado em investimentos e em atração de investimentos também do capital privado. Hoje, Zuzinha, a gente lançava aqui nosso programa de vicinais, né, novas estradas vicinais aqui do estado de São Paulo, onde eu relembrei desde lá de trás, né, Washington Luiz em 1920, há exatos 101 anos, né, ele tomava posse no dia 1º de maio e dizia que governar é construir estradas. E daí a gente foi ao longo da história aqui do estado de São Paulo
tendo a questão das estradas como um fator de desenvolvimento muito forte. Portanto, passamos aí por Ademar de Barros, que fez a Anhanguera, passamos por Mário Covas, que fez 3.500 quilômetros de concessões, é o percursor aqui no estado de São Paulo nesse tema, o que gerou com que a gente tenha hoje 17 das 20 melhores estradas do país, e também o advento de investimento nas vicinais, como fez o Montoro na época e o Serra ao longo do seu governo. O doutor Geraldo investiu muito nas SPs ao longo dos seus governos, e tudo isso criou uma malha rodoviária muito potente. Nós vamos impulsionar esse investimento em 7 bilhões de reais, somente em 2021, seja nas SPs, nas vicinais ou nas concessões, como a PIPA, que foi feita ao longo do ano passado, como investimentos nas mais diversas áreas, com um total de 21 bilhões para 2021. Portanto, o Estado vai fazer a sua parte como um gerador de empregos, como um potencializador de desenvolvimento, e no paralelo a isso, também dentro do nosso ambiente de negócios, com a imunização, poder gerar o nosso comércio, o nosso consumo, o avanço necessário. Evidentemente que nada disso pode ser feito se a gente não olhar também para aqueles mais vulneráveis, os que mais precisam e que devem ter o apoio do Estado nesse momento. Por isso, nós implementamos o programa Bolsa do Povo, que dá R$500 até R$500 para famílias aqui do estado de São Paulo durante esse próximo período, vai atingir direta e indiretamente 500 mil pessoas de todo o estado, que vai possibilitar um colchão aí de garantia de direitos nesse momento fundamental que nós passamos. Isso aliado ao Alimento Solidário, nosso programa de segurança alimentar, com práticas fundamentais ao longo desse período. Nós estamos confiantes de que, paralelo à imunização, todas essas iniciativas vão fazer com que o Estado de São Paulo possa liderar e ajudar o Brasil nessa retomada. Secretário, deixa eu fazer a propósito dessa pergunta uma pequena intervenção. A gente vê todos os programas de auxílio financeiro para a população, seja do município, seja do Estado, seja da União, ela é direcionado diretamente para o cidadão. Não se tem um programa direcionado para as atividades comerciais, né? A gente percebe, óbvio, os mais vulneráveis são essa fatia enorme da população que está recebendo esse auxílio nesse momento. Mas existem algumas atividades econômicas, especialmente aquelas pequenas, né, que necessitam eventualmente de um fôlego para conseguir superar essa crise toda. E a gente não tem observado, volto a dizer, nem nenhuma esfera dos 3 níveis de poder, nenhuma ação nesse sentido, seja de redução de tributação, seja de formas de financiamento ou de alongamento de dívidas, enfim. Há algo sendo pensado nesse sentido, secretário? Eu acho que seria uma ação importante para esse momento de retomada. Sem dúvida. Você coloca uma situação muito importante, que é o fomento também a esses setores, sobretudo os altamente impactados na pandemia, que eu estava lembrando agora há pouco, a Sandra Santana, sim, querida amiga, tem nos cobrado aqui para apoiar o pessoal dos circos, por exemplo, que nesse momento estão com uma atividade muito prejudicada e o governo tem buscado atuar. Também tem buscado aqui, e o governador lança amanhã, um apoio para a classe artística, que também tem sido altamente impactada. São várias as esferas e os setores impactados ao longo dessa pandemia. Nós atuamos com o modelo de concessão de crédito para a microempresa e para a média empresa, através dos instrumentos aqui do governo do Estado de São Paulo, que são o Banco do Povo, né? O banco que dá o capital de giro de até R$21 mil para esse empresariado, o microempreendedor individual, esse empresariado que busca com taxas subsidiadas, né, um juros que gira de 0 a 0,35 ao mês, portanto, muito abaixo do mercado, e uma carência de 6 meses, com pagamento de até 36 meses. Então, é possível procurar, mesmo negativado no CADIM, o Banco do Povo, e nós injetamos diretamente R$100 milhões lá para poder apoiar o empresariado. É evidente que nós precisamos de mais, e tem sido tão impactante essa pandemia que essas ações vão ter que ser crescentes aqui no governo do Estado de São Paulo, além do nosso banco
Desenvolve São Paulo, esse já atua mais com os médios, né? Que também recebeu 50 milhões de reais para subsídio, sobretudo em setores como bares, restaurantes, setor de eventos e outros que foram impactados por essa pandemia, né? Nós conseguimos, ao longo dessa pandemia, também estabelecer, via a Sabesp, né, a sustação de protestos, via as companhias também de gás aqui que fazem parte do estado de São Paulo, como a Comgás, por exemplo, que atua aqui, a sustação aí de protestos por conta das contas. Nós tivemos essas iniciativas ao longo da pandemia, mas conscientes de o que vai restabelecer o nosso comércio, esses setores, de fato, a imunização, e por isso que nós temos tentado mitigar uma ponta com isso, mas trabalhando a imunização com muita força. Tem um plano que foi criado para parcerias municipais, que foi lançado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional aqui do Estado, em agosto de 2019. Como é que está o andamento desse plano? Bom, Walter, muito importante essa questão. Nós fomos criados aqui como Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo para remontar um conceito estabelecido com a Secretaria do Interior de fazer o Estado se aproximar dos municípios. Isso foi na época do doutor Chopin Tavares de Lima, governo Montoro, e essa foi a ideia da Secretaria de Desenvolvimento Regional. E, através disso, também trazer uma ótica em que a gente viu com uma importância cada vez maior ao longo desse último período, de estabelecer investimentos junto aos municípios baseados em evidências, ou seja, nós elencamos 8 questões fundamentais, como acesso à creche, mortalidade infantil, violência na mulher, vários temas relativos à segurança pública, saúde e educação, e com isso elencamos os 645 municípios do estado. E colocamos desafios, né? Aqueles municípios que colocarem os seus desafios com planejamento bem estabelecido, até mesmo aproveitando oportunidades de outras cidades, concorrem aqui no governo do estado de São Paulo a investimentos fundamentais e tem o apoio em torno desses projetos. Portanto, nós colocamos a política baseada em evidências, o apoio técnico para a elaboração desses programas, o subsídio em torno do que deu certo no mundo todo, e com isso colocamos uma premiação nesse programa de parcerias municipais. Tem dado muito certo. Nós temos 600 municípios participando aqui do estado de São Paulo. A primeira premiação foi em dezembro do ano passado. Nós tivemos uma premiação específica para as práticas no combate ao Covid. 3 municípios foram vencedores, né? A capital, que conseguiu aqui a maior taxa de isolamento, maior delta de isolamento de todo o estado de São Paulo. O município de Araraquara, que conseguiu estabelecer uma estratégia muito forte em torno do tratamento hospitalar, e o município de Santos também, que conseguiu estabelecer também um aumento em leitos de UTI muito significativo ao longo desse período. Então, o programa segue avançando. Nós vamos ter, no próximo mês de outubro, a primeira premiação desse ano, e a última em março do ano que vem, programada até agora. Isso vai possibilitar que os municípios tenham as melhores práticas de gestão pública e possam receber recursos com isso. Não, vamos fazer mais uma pergunta aqui a respeito da secretaria, porque eu quero entrar no tema de política, né? E aí, de repente, a gente vai ocupar um tempo muito grande. Considerável. Então vamos lá fazer mais um tema da secretaria, que eu acho que é absolutamente pertinente e oportuno para o secretário dizer um pouco do que está sendo feito por lá. Eu agradeço. Acho que também essa pergunta, Maria, é bem interessante. Olha, secretário, como que está aquele compromisso da Agenda Brasil 2030? Eu vou explicar, que essa agenda são as ações da secretaria com os 17 objetivos e 169 metas que traduzem os compromissos global para a promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental. Para quem nos escuta, é esta agenda, e o secretário desenvolveu essa agenda, né? Junto também com organismos internacionais. O senhor quer comentar um pouco, secretário? Sem dúvida, Walter. É um grande prazer. Evidentemente que o Estado de São Paulo vem antenado às ODS, né? Aí os objetivos da ONU, a Agenda 2030, e dentro disso
nós temos praticado ao longo desse período a busca por essas metas. Eu aqui trabalho junto com o secretário Marcos Penido, sobretudo na meta de desenvolvimento ambiental, né? Nós aqui trabalhamos em um grande projeto aqui para o estado de São Paulo. Em 1993, na época o governador Hélio Fleury, ele fez a modelagem do ICMS aqui no estado de São Paulo, no que tange a cota parte dos municípios. 25% do ICMS enviado é referente à cota parte dos municípios, e cada estado define o seu. Nós tínhamos um modelo de ICMS e nós modernizamos esse modelo de ICMS para um modelo de ICMS ambiental com práticas em torno do desempenho, né? Portanto, agora são 500 milhões de reais por ano que serão investidos nas cidades que compreenderem melhor desempenho ambiental em torno de resíduos sólidos, em torno de preservação ambiental, de conservação, de restauração ambiental, de reservatórios de água e também de geração de energia. Portanto, é um grande marco nessa agenda das ODS e nós aprovamos na Assembleia esse ano a lei, vamos fazer um grande encontro ambiental, se assim a pandemia permitir, presencial, lá no Vale do Ribeira. Zuzinha, o seu pai tinha um carinho muito grande pelo Vale do Ribeira, se dedicou muito lá. Eu estou aqui com o fundo aqui atrás, o Vale do Futuro. Nós temos feito a nossa parte também para poder elencar e fazer com que essa região aqui do estado de São Paulo possa alcançar as outras no seu desenvolvimento humano, e através do desenvolvimento sustentável nós entendemos que é a grande ferramenta possível para isso. Então, através dessa atuação, nós temos buscado está sempre antenado às ODS. Não tenha dúvida, e a grande razão é porque essa região sempre foi a região mais pobre, mais carente do estado, e com uma dificuldade muito grande, porque o tipo de atividade econômica lá é muito mais ligado à agricultura. Então, é difícil ela sobreviver se o governo não tiver, de fato, participando, incentivando para que as coisas realmente aconteçam. Então, muito bem, parabéns pela iniciativa. Vamos lá? Vamos fazer uma perguntinha. Vamos entrar um pouquinho na área política, porque é o seguinte, para quem não sabe, o Marco Vignoli, além de ser secretário de Desenvolvimento Regional aqui no Estado, ele é presidente estadual do PSDB. E eu já fui presidente de partido, já fui num processo eleitoral, e sei bem como é complicado essa discussão. Está se avizinhando a campanha ano que vem. Então, a primeira pergunta é saber o seguinte: o senhor é candidato a governador? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Não, eu não sou, não. Mas seu nome é falado aí. Obrigado, Zuzinha. Obrigado. Bom, eu colocar da seguinte forma: o PSDB vem fazendo um bom trabalho no governo do estado de São Paulo já há bons anos, né? Isso é evidente, eu como presidente do PSDB aqui no estado de São Paulo falo isso, mas isso é reconhecido pela população que elegeu os nossos governadores ao longo dessa trajetória. Uma trajetória de muito orgulho, né? São Paulo era metade da economia da Argentina e hoje é mais que o dobro depois desse período em que nós estamos no governo. Mais que isso, São Paulo conseguiu diminuir as suas desigualdades, conseguiu, ao longo desse período, implementar uma série de programas que são referências em todo o nosso estado e no nosso país. Posso citar aqui vários, como o Poupa Tempo, como o nosso Bom Prato, como as nossas FATECs e ETECs, são motivo de orgulho, o nosso Centro Paula Souza, essa expansão que houve, tantas políticas importantes, esse programa de vicinais que eu citei hoje, as concessões. Eu poderia ficar aqui durante um bom tempo falando sobre tudo que foi feito e que colocou o nosso estado na situação que se construiu ao longo desse período. Mas, para resumir, eu entendo que essa boa gestão pelos governos do PSDB deve continuar, deve seguir. Então, a minha principal tarefa como presidente do partido é ter uma candidatura majoritária, ter candidaturas majoritárias, e é isso que eu fiz nas eleições do ano passado, né? A gente teve um resultado muito bom do PSDB, a gente saiu
de uma eleição muito dura em 2018, né, onde a onda de radicalismo acabou ocupando um espaço, nossas bancadas foram reduzidas, né, nós tivemos pela segunda vez na nossa trajetória que não fomos para o segundo turno em uma eleição presidencial, né, isso foi em 89 agora, e dentro disso a necessidade de uma mobilização. O resultado veio, nós conseguimos eleger um bom número de prefeitos, e o PSDB é o partido que governa o maior eleitorado no país. Portanto, por tudo isso, eu entendo a conjuntura que coloca o PSDB como um partido que deve colocar nomes como alternativas para a população, para o governo, para o Senado, para a presidência da República. É isso que eu acredito. E você já foi presidente, né, Zuzinha? Cabe a nós organizar da melhor forma possível. O PSDB tem um modelo de democracia interna muito sólido, muito forte, uma militância muito aguerrida, é um partido e não uma legenda, então, dentro disso, um organismo vivo. Nós dialogamos com todas as partes, eu tenho respeito por todos, respeito, evidentemente, pelo governador João Dória, que é um grande parceiro meu, pelo governador Geraldo Alckmin, pelo José Serra, por todos os quadros que possam pleitear, mesmo os novos chegando a algum cargo majoritário. Está havendo a discussão da filiação do vice-governador Rodrigo Garcia partido, alguém que teve ao longo dessa trajetória sempre próximo aos nossos governos. Então, dentro disso, nós vamos buscar a organização para o melhor, para que a gente possa atingir esse objetivo de continuar prestando bons serviços para a população do estado de São Paulo e para o Brasil. Espero eu que dentro de uma conjuntura de diálogo e de construção coletiva. É isso que eu vou trabalhar na exaustão. Então, a propósito, você acabou respondendo algumas dos questionamentos que eu ia fazer. Mas, ainda assim, eu acho que vale a pena um pouco de esclarecimento. Há um convite para o vice-governador ir para o PSDB, ele hoje é do DEM, iria para o PSDB, para ser candidato a governador. Pelo menos é o que parece, na medida em que ele já se articula para ser candidato a governador, mesmo estando no DEM hoje. Ou seja, era atraí-lo para o PSDB para que ele fosse o candidato do PSDB. Me parece que, dessa forma, atende um pouco o desejo do governador João Dória de ter aqui, muito possivelmente, um aliado para a eleição dele, para o apoio à eleição dele à presidência da República, e nada melhor que alguém que ele conviveu ao longo desses 4 anos, enfim. Então, eu ia perguntar exatamente como é que está isso. Esse convite está feito, foi negado, não foi postergado? Como é que essa coisa está andando? Bom, o convite foi feito através de muitos deputados do partido, o governador João Dória também já manifestou o seu desejo público em torno disso, de muitos prefeitos do partido, muitos militantes do partido, para que o Rodrigo viesse para o PSDB, e esse diálogo vem ocorrendo ao longo desse período de forma bem transparente, né? Além disso, nós estamos buscando fortalecer o partido com quadros de todo o estado de São Paulo, e isso deve nos trazer para boas chapas de deputado federal e deputado estadual também. Então, esse é o cenário hoje, tudo isso vem sendo dialogado, nós entendemos como algo natural e crescente dentro da nossa militância. Zé, mas aí é que vem o questionamento. Fala-se também, além do seu nome, fala-se no nome do Cauê Macris, também como uma possível candidatura, a governadora, estou falando, do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e mesmo do ex-governador Geraldo Alckmin, que, enfim, sempre desponta como um nome muito forte eleitoralmente. Bem, como é que o senhor enxerga? Será que a ida eventual do Rodrigo Garcia para o PSDB, como é que se daria? Ele teria a legenda para ser governador, é isso? Ele estaria garantido a legenda para ele? Zuzinha, é fundamental que na política a gente possa
fazer uma construção coletiva das questões, né? Registrar aqui a valorização de todos os nossos quadros e registrar que nós também não podemos andar com o carro na frente dos bois. Então, eu não posso fazer suposições antes que as questões aconteçam, né? Então, hoje, a verdade é que o PSDB, como eu disse aqui, o nosso conceito, para que a gente possa continuar tendo a candidatura própria, e foi isso que foi dito desde o primeiro momento, isso que eu defendi nas eleições municipais, isso que eu defendo agora. Nós estamos citando aqui, por exemplo, o caso do Rodrigo para o governo do Estado, e até acho que poderia ser um candidato natural, como foi ao longo de toda essa trajetória. Eu peguei aqui uma resolução de 2012, aconteceu isso em 2012, enfim, mas de forma muito tranquila e de forma muito clara, nós sempre vamos discutir com esses nossos quadros do PSDB que têm o interesse de estabelecer sempre a democracia interna. Agora, eu acredito na construção coletiva. Da mesma forma, o senador José Serra, né, tem o seu mandato finalizando no ano que vem, e ele pode ter a oportunidade de querer buscar a sua reeleição, né? Também poderia ser um candidato natural a isso. Tudo isso vai ser discutido de forma transparente com os membros do partido. Meu papel nessa construção vai ser de juntar esse time e trabalhar em conjunto para ganhar as eleições. É isso que me interessa frontalmente. Quer dizer, pelo que eu entendi, então, aquele que está no exercício do cargo tem a prioridade para disputar a sua reeleição. Isso vale para o governador, para o ex-governador e senador José Serra, que está no exercício de senador, terminando o mandato dele, teria já essa possibilidade dele ser o candidato natural, sem disputar internamente, assim como a eventual ida do Rodrigo Garcia para o PSDB também implicaria numa candidatura, vamos dizer, natural, na medida em que ele estará no exercício do governo quando dá licença do governador João Dória para ser candidato a presidente da República. Está correto esse raciocínio? É isso? Mário, está correto dizer que foi assim ao longo da nossa trajetória, né? Foi o modelo natural que aconteceu e que, observando tudo que foi feito até hoje, foi dentro desse modelo. Mas eu me coloco aqui como eu entendo que esse é o meu papel para a construção com todas as partes do melhor, para a gente poder chegar vitorioso nesse processo e, evidentemente, respeitando todos os quadros. Então, passo aqui um diagnóstico de o que foi até hoje e registro. Tem bastante tucano nos acompanhando aqui essa noite. Mandar um abraço para o Paulão, mandar um abraço para a Cidinha, mandar um abraço para os nossos amigos. Registro que, se tem algo que nós vamos fazer, é preservar e valorizar o nosso PSDB em conjunto com todos. Veja, a ideia é um pouco, secretário, eu não estou querendo de forma alguma te deixar numa saia justa. Imagina. Pelo contrário, é um pouco para esclarecer, porque a gente vê as notícias pelos jornais, tem muito diz que diz, então é uma oportunidade de colocar, inclusive, para esses amigos seus e meus que estão acompanhando aqui a coisa. Então, eu vou fazer uma outra suposição. Claro. Imaginando que você, então, não tenha a candidatura natural para governador, ou seja, num caso, eventualmente, do Rodrigo Garcia não vir para o PSDB, você acha que as prévias seriam um caminho mais adequado? Aí não tem candidatura natural? Seria assim? Zuzinho, o que eu acho, né? Os candidatos vão ter que se apresentar, né? Sim. Quando nós temos lá, quando você vê no jornal, eu, o Orlando, o Cauê, evidentemente, eu sou um jovem aqui trabalhando, eu quero sempre estar à disposição do partido para as posições, vou votar, tenho muitos anos aí para isso, e sou homem de partido. Para mim, eu comecei na juventude do PSDB na minha cidade, vim vindo e trabalhando sempre ligado a esses princípios. Então, a minha defesa, e daí a coerência, e assim como foi ao longo dos últimos anos, é para que a gente tenha candidatura própria. Eu sempre me manifestei em torno disso, evidentemente que uma candidatura própria que faça sentido com aquilo que a gente acredita, que defenda os nossos valores, que siga com o que a gente fez até hoje, e dentro disso, o que eu tenho certeza que não irá acontecer, o PSDB ficar sem candidato aqui ao governo do Estado de São Paulo, né? Nós vamos, essa é a minha defesa, entendo que essa deve ser a mesma defesa no âmbito nacional, eu estou acompanhando
o modelo implementado para o processo nacional e registro, que é muito importante com que a gente siga trabalhando o PSDB como alternativa, sobretudo no momento de tanto radicalismo que nós temos no país. Perfeito. Eu acho, cumprimento, eu acho que está corretíssimo, está coerente com a história toda. Ainda nessa coisa de prévias, então prévias é uma possibilidade no futuro, talvez, quem sabe, porque há uma discussão a nível nacional da realização de prévias. O senhor sabe que a direção nacional do PSDB acabou formando uma comissão para se discutir isso. E vai ter um modelo qualquer, lá não tem candidatura natural, aparentemente tem mais de um pretendente, então já estão se preparando para que, se tiver prévias, como é que vai ser esse modelo de prévias. Você acha que será imposto nacionalmente que essa regra de prévias seja executada para todos os estados que queiram ter prévias, ou cada um vai fazer da forma que acha mais conveniente? Poxa, eu acho que é cedo para ter isso claro de lá, né? Acho que mais um pouco a gente deve ter isso de forma mais objetiva de lá, mas é fato que nós, no PSDB, somos um exemplo ao longo da nossa trajetória dessa construção, né? Eu acho que cada vez mais essa consolidação é fundamental, né? Eu acompanhava um pouquinho do modelo do Partido Democrata Americano, do Partido Republicano, tal, e lá também, ao longo de cada eleição, foi evoluindo esse processo de democracia interna, né? Eu acho que aqui no Brasil eu sinto que o PSDB tem um papel importante nisso, para agora e para o futuro. Então, ainda vou esperar um pouquinho para saber o que vem de lá, para poder ter mais clareza. Muito bem, olha, de minha parte, as coisas que eu queria te cutucar, perguntar, você já respondeu. Agora, um prazer. Enfim, vamos retomar aquela nossa conversa sobre a secretaria. Depois, se ocorrer alguma pergunta de alguém que esteja nos assistindo e que for oportuna, a gente tenha tempo aí, a gente faz, ok? Obrigado, Zé. Muito obrigado. Muita participação aqui, inclusive do pessoal do PSDB, mas muitas pessoas assistindo, secretário. Tem aqui um outro ponto que eu quero colocar, que é do projeto Canal Direto SP Mais Perto, né, que visa unificar as unidades do Estado com atendimento de serviços regionais das 15 regiões administrativas do Estado. Isso é interessante de falar, porque às vezes o cidadão não conhece que tem região administrativa, o que é, e como é que desenvolve esse canal. Eu queria que o senhor desse um pitaco sobre esse assunto. É fundamental esse tema. Nós observamos o desenvolvimento aqui do Estado de São Paulo e com isso, a regionalização do nosso Estado, né? Nós temos as 16 regiões administrativas do Estado, um modelo de planejamento que vem do municipalismo, passa para a regionalização e entra em um conceito de metrópoles, né, aqui no nosso estado de São Paulo, né? Um marco disso, evidentemente, foi a fundação na década de 70 pelo governo federal das regiões metropolitanas aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outras, e na sequência disso, mais uma vez, o nosso Mário Covas, governador, criando a região da Baixada Santista. Depois disso foram criadas mais outras 4 regiões metropolitanas, aglomerados urbanos, e o trabalho para um plano de desenvolvimento dessas regiões. Dizendo o seguinte, evidentemente que para se chegar em algum lugar daqui 10, 20, 30 anos, tem que se saber onde quer chegar, com isso planejar e buscar os investimentos necessários para isso. Ocorre que, ao longo desse processo, com o Estatuto da Metrópole, a coisa se modernizou, e agora nós estamos montando um planejamento de modernização dessa regionalização do Estado de São Paulo, criando as regiões metropolitanas que faltam, criando os aglomerados que faltam e também aquelas que são regiões importantíssimas do Estado de São Paulo, as micro-regiões que são estabelecidas pelo Estatuto da Metrópole, pela lei estadual, mas que não foram criadas formalmente na prática. Portanto, isso vai ter uma governança estabelecida e um processo de participação popular, ou seja, os conselhos, para que as regiões possam ter essa participação popular. No paralelo a isso, os chamados puxadinhos que nós temos em todo o estado de São Paulo,
cada vez mais a tecnologia avança. Hoje nós estamos fazendo uma entrevista virtual. Se a gente falasse isso há 2, 3 anos atrás, seria muito improvável esse modelo, né? Essas modalidades vão acontecendo e dentro disso nós estamos estabelecendo o modelo do canal direto, que é a centralização desses escritórios regionais em um mesmo espaço reformado e usual, modelo poupa-tempo de gestão, para que a gente possa dar o apoio para as nossas regiões do Estado de São Paulo e um link aqui com o governo do Estado de São Paulo em torno das nossas ações. Então, um pouquinho desse projeto, que é algo que nós temos como modelo. Primeiro vai inaugurar em Bauru no próximo mês. Tem mais uma pergunta. Você quer implementar, Mário? Posso já ir para a próxima? Não, faça uma pergunta. Depois eu vou fazer uma observação. Eu vou aproveitar do secretário, então. Eu estou com uma outra dúvida aqui, secretário, que a Secretaria de Desenvolvimento, a sua, ela fechou no mês de abril com a liberação de 30 milhões de benefícios para 69 municípios, que é para poder atender às necessidades das suas populações. E esses municípios estão cumprindo as metas estabelecidas pelo governo? Bom, excepcional observação. Nós estamos acelerando aqui bastante nessas parcerias. Ontem mesmo lançamos um novo programa aqui focado na juventude, a Casa da Juventude, muita coisa boa por aí, e os municípios têm cumprido ao longo desse período. Nós ainda estamos numa fase de pandemia, né, ainda dura, veio a segunda onda, nós tivemos 400 novos gestores entrando no estado de São Paulo, então já entraram com uma segunda onda muito forte, mas a imensa maioria foi responsável e tem cumprido aí a sua parte, né? Nós estamos agora dialogando em torno desse próximo período. Houve uma melhora, mas essa melhora ainda está ali perto de 78% dos leitos de UTI ocupados. Então, muita cautela ainda pela frente. Secretário, eu tenho observado o seguinte: a questão da pandemia, um dos reflexos da pandemia, certamente será o trabalho fora do ambiente de escritório, né? As pessoas fazendo seu trabalho, um pouco que a gente está fazendo aqui hoje. Eu estou na minha casa, Walter está na casa dele, eu não sei se exatamente você está em casa ou não, mas a gente começa a não ter a necessidade de estar fisicamente num espaço de trabalho, e você pode conciliar as duas coisas. Me parece que isso veio para ficar, especialmente em algumas áreas onde esse contato pode ser feito desta forma. Muito bem, isso pode refletir no futuro em que as grandes metrópoles, e aí entra o questionamento, que as grandes metrópoles comecem a diminuir. Ou seja, as pessoas, para ter uma qualidade de vida melhor, a gente já observa isso hoje. As pessoas, para ter uma qualidade de vida melhor, fazem o seu trabalho de casa. Não precisa fazer aqui em São Paulo, por exemplo, na capital. Pode buscar uma cidade não muito distante, mas que tem uma qualidade de vida melhor, um ar melhor, um trânsito melhor, enfim. E isso, se eu não estiver enganado, ao médio prazo, levará inevitavelmente a um alívio para as grandes metrópoles, na coisa de mobilidade urbana, de habitação, enfim, dos grandes problemas que hoje a gente encontra. Existe algum grupo pensando de que forma que o governo pode ajudar para que essa ideia realmente vingue? Porque me parece que, se isso vingar, soluciona uma série de problemas que hoje nós temos e desafoga um pouco o próprio Estado. Então, não sei se tem alguma coisa assim, mas se não tiver, fica aí uma sugestão, secretário, porque eu acho que isso talvez seja uma coisa de pouco tempo e que vai se apresentar uma necessidade. Ter o Estado atrás apoiando e dando suporte me parece uma coisa muito interessante. Zuzinho, você coloca uma questão fundamental. Eu observava, né, as coisas vão modernizando ao longo do tempo, né? Na década de 30 até 40 foi o período em que São Paulo crescia mais do que praticamente qualquer lugar do mundo. Os grandes edifícios, né, os grandes investimentos aqui, formação cada vez mais da nossa São Paulo se modernizando. Naquela época, a realidade totalmente diferente e nós tivemos aí uma concepção até mesmo
sobre o curso dos rios, para saber o que se movimentou ao longo desse período. Rio Pinheiros, por exemplo, ele ia sentido Salto e Itu e mudaram para sentido Baixada, onde foi possível fazer a usina Henry Ford. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes situações impensáveis vão acontecendo conforme vai chegando a modernidade, né? Como ocorreu lá atrás, nós estamos num período de altíssima modernidade. Quem não percebeu ainda, mas as coisas mudaram e a pandemia deixou isso mais evidente. Nós temos a oportunidade de estabelecer novos parâmetros, como, por exemplo, o teletrabalho, onde for necessário, a telemedicina, aonde for possível, né? A teleeducação, aonde for possível, superar questões de, por exemplo, um altíssimo trânsito em uma metrópole da nossa proporção, onde as pessoas se movem todos os dias dos subúrbios e das periferias para trabalhar nos grandes centros, e até mesmo do próprio tamanho e do formato do Estado, né? Hoje a gente pode ter um poupa-tempo no celular, a gente pode ter cada um de nós um serviço que antes era prestado presencialmente de forma mais ágil, mais fácil, de forma virtual. Está tendo uma discussão em torno das casas de agricultura, por exemplo, né? Qual o papel que elas têm ainda hoje, o que dá para fazer de modelo online, o que dá para aperfeiçoar e montar dessa forma. Portanto, é momento, sim, do Estado repensar, né? Não vai aplicar mais o recurso aqui, vai aplicar ali, que aquilo vai dar mais resultado para a sociedade, né? A sociedade está sendo repensada nesse momento com as evoluções dos últimos anos, esse mundo VUCA chamado, né? Instantaneamente, essas revoluções ocorrendo a cada segundo. Então, é papel do Estado se modernizar e buscar soluções para a sociedade que condizem com os tempos que nós vivemos. Mário, a gente está indo para o finalzinho da entrevista, para o intervalo, mas eu queria fazer uma pergunta assim, para envolver a questão de política e a questão do política que o Brasil está vivendo, misturando um pouquinho tudo que a gente perguntou. Secretário, o senhor que é também o presidente do estadual do PSDB, eu vi uma reportagem que o senhor estava relatando que vocês, seus outros colegas, foram alvos de agressões, ataques, coisa muito natural hoje, né, na internet e tal. São coisas extremistas. A minha pergunta é, essa divisão de direita e esquerda no país torna a democracia mais fraca, secretário? Olha, Walter, eu classifico como não uma questão de direita e esquerda, mas evidentemente que nós respeitamos e entendemos que para a democracia os diferentes são importantes, né? Eu defendo completamente o direito de uma pessoa ter uma opinião diferente da minha, mesmo que eu não concorde, e assim é a beleza da democracia, né? Nós temos espaço para todos. Ocorre que o radicalismo, ao longo desse último período, colocou o Brasil numa posição de pária mundial. Essa é a realidade, né? Nós observamos aí no mundo todo, acho que a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos representou o marco mundial de um processo que se dá de forma muito positiva com o início da Primavera Árabe, passa pelas democracias orientais e ocidentais ao longo desse período com avanços, mas que depois estabelece também, através do advento de fake news, de uma série de situações, trazendo para a sociedade, muitas vezes, algumas faces que não eram vistas anteriormente. Então, o que a gente observou ao longo desses meses de pandemia, em uma defesa o tempo todo de ações negacionistas, longe de serem opiniões de extrema, opiniões de direita ou de esquerda, mas opiniões contra a razão, contra a vida, muitas vezes, colocando nós aqui, e não sou eu que estou falando, o Parlamento Europeu, na semana passada, se reuniu em uma bateria de críticas ao Estado brasileiro por tudo aquilo que tem feito ao longo desse período. Então, essa situação é muito ruim, eu estou colocando aqui no campo da pandemia, mas posso falar vários, né? Relações internacionais, lei de segurança nacional, que nós observamos a Câmara fazendo ontem um bom avanço, um bom papel para
modificar esse advento que ainda é resquício de uma ditadura no nosso país, e tantas outras que aconteceram. Então, esse radicalismo é muito ruim. E nesse momento, esses radicais foram encorajados a fazer manifestações, tantas vezes, mais agressivas do que o permitido em lei, vamos colocar dessa forma, né? Então, as agressões saíram do campo da política, tantas vezes, e vieram para o campo pessoal, de forma lamentável, em um país como o nosso, plural, e que traz um povo como o povo brasileiro, que tem um papel no mundo todo de pacificação e de construção coletiva. Então, é um pouco disso. Esse é o Brasil que vivemos hoje, mas eu não tenho dúvida. Cada vez mais a sociedade compreende a necessidade de alteração dessa realidade. Mário, a gente está chegando no final da entrevista. Eu queria agradecer ao secretário, queria deixar espaço para você e para ele encerrarem esse nosso bloco, né? Secretário, muito obrigado por ter aceitado nosso convite novamente. Aproveite esse tempo final para falar aquilo que eventualmente a gente não tenha perguntado, que faltou, algo que você desejaria ter falado e que a gente, por falha, não fez o questionamento. Então, está aberta a palavra para o senhor. Bom, eu que agradeço a oportunidade, um bate-papo muito bom, com 2 quadros importantes aí, conhecedores de gestão pública e política, e aqui eu também pude expor algumas das situações que nós vivemos hoje de forma muito latente, seja no partido, né, o nosso PSDB, que eu não tenho a menor dúvida que vai se fortalecer nesse período, e deixo aqui uma saudação a toda a militância acompanhando, seja na gestão pública, no trabalho aqui no governo do estado de São Paulo, o qual tenho dedicado boas horas aqui da minha vida. Então, eu agradeço a oportunidade de conversar através do Brasil em Questão, me colocando aqui sempre à disposição de vocês. Muito bom te ver, viu, Zuzinha? Um abração para você. Evidentemente que todos nós torcendo aí pela melhora do nosso Bruno, que sem dúvida vai acontecer. Valeu, Walter. Muito obrigado, Zuzinha. Obrigado, Marquinho. Agora eu posso não chamar de senhor, de secretário, chamar de Marquinho mesmo, que já está no final, né? Obrigado, viu? Até a próxima. E nós estamos à disposição. Qualquer coisa que você eventualmente queira anunciar, qualquer coisa, nós estamos à disposição para ser um canal de divulgação, ok? Muito obrigado. Secretário, um abraço, né? A televisão está à sua disposição. E a gente vai para um rápido intervalo aqui e já volta. Um abraço, secretário. Um abração, um grande abraço. Olá, eu sou Sérgio Jafé, sou coautor da obra intitulada Ser Síndico Não É Padecer no Condomínio. Destina-se basicamente ao esclarecimento e informação de dúvidas acerca da vida em condomínio, para aqueles que residem ou trabalham no condomínio. Sérgio Braga, cadê ele? Chegou. Isso aí. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Walter? Oi, Sérgio, tudo bom? Excelente entrevista, não, sem dúvida nenhuma, e desperta tantas discussões, inclusive com relação aos próprios partidários, né, aqueles que são ligados ao PSDB. Nós vimos aí várias mensagens, né? O mais importante é isso, né? Existem as diferenças entre partido e legenda, né? As paixões que despertam essa questão da política e principalmente condução do Estado, né, Mário? Não, e o Vignoli tem sido uma pessoa muito correta nas suas posições, e ali hoje foi muito claro nas posições dele. Eu acho que o PSDB, com ele na presidência, está muito bem representado, mesmo. Eu acho isso. Claro, a gente não pode deixar de fazer as perguntas, mesmo que eventualmente sejam um pouco mais embaraçosas, mas que desperta um grande interesse, especialmente dessa militância. No momento em que a gente anunciou a vinda dele, eu comecei a receber mensagens de amigos que são militantes do PSDB, alguns que acompanharam aqui a nossa entrevista, já querendo saber essa coisa. Então,
natural que a gente aproveite esse espaço para poder questionar. Mas acho que ele foi muito sereno, muito claro, foi muito boa a entrevista. Sem dúvida nenhuma. Bom, Mário, falando com relação a essa situação toda que a gente está acompanhando, sem dúvida, de pandemia, infelizmente, mais de 410 mil mortes, um número que a gente sofre, né, lamenta todos os dias, CPI no Senado, no Congresso, enfim, na tentativa de encontrar um culpado pelas mortes, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente tem acompanhado nos últimos dias, e a gente tem ficado indignado com essa situação toda, são as informações de crimes, né? Violência no trânsito, todo mundo sem paciência, no ambiente doméstico a violência é cada vez maior. Você acha que todo esse cenário de isolamento, todo esse cenário de crise econômica está por trás dessa situação toda de violência que, infelizmente, a gente está acompanhando, além das mortes causadas pela Covid, Mário? Eu não tenho dúvida. A gente mudou uma rotina, todos nós. O convívio mais no lar, é engraçado isso, porque certamente nós sairemos dessa pandemia com casamentos consolidados, firmes, e muitos divórcios também, porque você acaba tendo uma relação absolutamente nova. Quer dizer, se você pensar que, em tempos normais, a gente fica mais tempo no escritório, no trabalho, do que em casa, e agora você vai ficar muito mais em casa do que em qualquer outro lugar, evidentemente que algumas coisas que você não ligava, você começa a ligar, e tem todo o problema. Os problemas financeiros, certamente. Eu, como advogado, posso te garantir, em inventário que tem recurso, tem briga. Quando tem separação judicial entre um casal que tem bens, tem briga. Então, o dinheiro acaba fazendo com que as pessoas aflorem suas emoções. Eu não tenho dúvida disso. Você ter a pressão atrás de você para pagar a conta vencida ou para fazer as coisas básicas leva as pessoas a ficarem mais irritadiças, mais propensas à discórdia, né? Infelizmente, né? Bom, é lógico, o nosso tempo é curto, a importância, sem dúvida, do secretário ter falado, debatido todo o futuro com relação à condução da política no estado de São Paulo. Você mesmo falou sobre a possibilidade de desafogar um pouquinho os centros urbanos, né, no trabalho remoto, de ter uma alternativa para isso. Eu só queria finalizar a minha participação, né, que o tempo já está acabando, com a licença, lógico, do nosso prefeito aqui de São Paulo por 30 dias, né? O vice Ricardo Nunes está assumindo a prefeitura aqui de São Paulo. Deve dar continuidade ao trabalho do nosso prefeito, todas as fichas estão voltadas, as atenções para o nosso prefeito agora, Ricardo Nunes? Bem, eu entendo que isso é um processo absolutamente natural. Vou lembrar algumas situações. Quando o João Dória saiu, e aí ele já tinha renunciado, ele não voltaria mais para a prefeitura para ser candidato a governador, o Bruno, quando assumiu o lugar dele, procurou manter praticamente a mesma estrutura na secretaria durante o mandato, porque afinal quem foi eleito foi naquele caso, tinha sido o prefeito João Dória. Então, o Bruno tinha muita consciência de que o andamento da prefeitura tinha muito atender à vontade do eleitor, e atender à vontade do eleitor seria manter o governo em continuidade. Penso que o vice-prefeito, agora o prefeito em exercício, Ricardo Nunes, pensa da mesma forma. Até porque todos nós, e eu incluo ele, torcemos para que o Bruno se recupere e retome lá. Quer dizer, não faz sentido que nesse período, nesse intervalo, ele tome decisões que amanhã o Bruno pode refazer. Então, não faz sentido. Acho que é uma continuidade, sim. Não só nos nomes que compõem o governo, como também as políticas que estão sendo implementadas. Bem, óbvio que, passado um tempo, ele consolidou uma posição lá definitiva, ele pode, eventualmente, amanhã, fazer as mudanças que ele achar conveniente.
O governador Geraldo Alckmin, quando foi governador, meu pai se licenciou nos 2 últimos anos, até falecer, né? Ele não estava mais em condições de exercer o governo pela sua condição física. O governador Geraldo Alckmin assumiu e praticamente manteve inalterado o governo do Estado. Ele, vou até fazer uma confidência aqui. Quando ele quis fazer a primeira alteração de um secretário, ele acabou entrando em contato comigo, com a minha irmã, com a minha mãe, que eram familiares do meu pai, para perguntar se tudo bem ele mudar. É óbvio, o senhor é o governador, o senhor que faz... Nós não temos como dizer que tem que ser esse ou aquele, mas ele tomou tal a consciência dele, da responsabilidade dele mexer em alguma coisa que não tinha sido ele que montou, né? de respeito. E eu acho que é isso que se espera, eu imagino que é o que se espera, e eu acho que é o comportamento do Ricardo Nunes. Eu não vejo... seria, para mim, uma coisa absolutamente inesperada se fosse diferente disso. Não creio em uma modificação, não. E volto a dizer, eu espero que esse período dos 30 dias seja usado e, ao término, o Bruno volte à condição de exercer na plenitude o cargo de prefeito. Ô, Walter, inclusive nós temos várias participações aqui ao longo desse programa, né? Acho que dá mais um minutinho até. Uma Sim. Que nós falamos agora na abertura desse segundo bloco, ô Mário, essa questão, né, a própria Cláudia Guida diz aqui, o direito não previu isolamento e a convivência diária de um casal numa pandemia. É a grande verdade, né? Não está nada disso previsto, né? Não tinha nenhuma previsão nesse sentido, né? Realmente é uma situação muito atípica, né? A gente ainda vai ter muito tempo para a gente ver os reflexos da pandemia nesse ambiente social, né? Certamente muitas coisas vão ser diferentes nos próximos tempos. Um abraço para vocês, um abraço, Mário Covas, Sérgio Braga e a todos que nos assistem. Até a próxima semana. As aulas presenciais na rede estadual voltaram com toda a segurança. Para os alunos, comparecer não é obrigatório. Quem prefere pode continuar estudando em casa pelo Centro de Mídias, mas quem quer ou precisa, pode vir. Tem também a merenda, preparada com todo o carinho e segurança. Mesmo sem aulas presenciais, nunca faltou merenda no estado de São Paulo para ajudar os que mais precisam. Esperamos vocês! Governo de São Paulo. Estado de respeito.